Oi, aqui é o André Abraçado e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre registro. Bom, um dos traços importantes da análise do comportamento é trabalhar com registro. Você basicamente, por exemplo, quando você está tratando de repertório, né, comportamental, você pode ter vários tipos de registro. Eu vou falar de alguns, na verdade de bem poucos, mas é importante tocar sobre nesse assunto. Existe registro de frequência, né? Em que a gente vai ver quantas vezes uma coisa acontece. Então, por exemplo, quantas vezes uma criança emite palavrão, ou então quantas vezes ela é, faz algum autolesivo, ou então alguma estereotipia. É importante você fazer a contagem, né, de 1 a 1 durante todo o momento que você está observando a criança, para saber se num dado momento ela está emitindo muitos palavrões e se, de acordo com a tua intervenção, você está conseguindo ter algum efeito sobre isso. Então, por exemplo, no primeiro dia ela emitiu 20 palavrões, no segundo 21, no terceiro 19. Então você tem aí uma linha de base de 3 dias, né? Onde ela emite uma quantidade de média de palavrões de 20 por dia, né? Aí você começa a intervir. Aí depois disso você percebe que aumenta. Aí você diz, ah, meu Deus, está aumentando. Aumentou para 25, para 30 no quinto dia. No sexto dia foi para 32. Aí você diz, ah, não, mas é uma extinção. Então vai ter um jogo mesmo de respostas no começo. Aí depois você, no sétimo dia vai pra, sei lá, 20. Aí volta, aí depois no oitavo já cai para 15 e aí vai diminuindo até chegar em um palavrão por dia, dois, até zero. Né? Então você só conseguiu perceber que teve melhora mesmo porque você estava registrando, certo? E tem também uns tipos de registro que você registra algo mais relacionado à sessão de aprendizado. Então, por exemplo, tem lá sessão que você vai trabalhar vários tipos de áreas. Então, trabalha mando, tato, intraverbal, ouvinte, imitação e por aí vai. Então, cada um desses lá pode ficar uma tabela e aí, digamos, vai estar a tabelinha do tato. Aí você vai colocar cada um dos alvos. Então, o tato pode ter 3, 4, 5, 6 alvos, sei lá quantos alvos você acha que a criança deveria aprender. Geralmente você coloca de 4 a 5, né, alvos. E aí você pode fazer, por exemplo, ah, tato, tem 5 alvos e do lado de cada deles você vai colocar, digamos, a quantidade de tentativas que você vai estar programando para aquela sessão. Digamos que sejam, sei lá, 6 tentativas. Então você pode começar a primeira tentativa. Você faz a primeira tentativa e tem que registrar o que ela fez. Se ela acertou, você cria um código para acerto sem ajuda nenhuma, ou seja, de forma independente. Tem que criar um código para, caso ela tenha errado, um código para os diferentes tipos de ajuda. Então, se na tentativa 1 ela fez independente, você coloca lá o código para independência. Então, de repente é um I, ou então mais com bolinha, ou então, não sei, um C de certo, alguma coisa assim você tem que colocar para ser o código que vai sinalizar o acerto com independência. Quando você vê que a criança errou, por exemplo, aí o que você vai colocar para o erro? Pode ser aqueles 2 traços do erro, pode ser um menos, pode ser um que escrito errou, entendeu? E quando ela acerta com ajuda, você deu uma ajuda para ela acertar. Você pode fazer como? Põe o nome da ajuda, então tem uma sigla lá, digamos que você deu uma ajuda física, então põe a F, ou então, sei lá, cria um mais sem bolinha, né? Vai criando um tipo de sigla que você esteja familiarizado para mostrar se ela acertou com ajuda ou se ela errou. E aí, em cada uma das tentativas, você vai colocar aquele símbolo lá. E ao final, digamos, das 5, 6 tentativas que você fez sobre aquele alvo, digamos lá, o alvo do tato tem lá pé, pipa e pá. Tem 3 alvos, digamos. Aí no pé ela acertou com independência 3 das 6. A pipa não acertou nenhuma, foi 0. E a pá acertou todas as 6. Então você tem lá 6 tentativas da pá, né? E por aí vai. E vai estar registrado também os erros e os acertos com ajuda. Então assim, vai estar ou numa coluna os alvos, nas outras vão ter
lá o registro de cada uma das tentativas de acordo com uma sigla em específico. E acho que mais do que isso é importante você ver ao longo das sessões. Por exemplo, você viu que na sessão 1 ela fez logo seis, seis acertos, né, da pá, digamos. Então na sessão 2 ela fez mais 6, beleza, ela sabe esse estímulo, entendeu? Agora na pipa ela não acertou nenhum, mas na sessão 2 ela acertou 2. Na 3 ela acertou 4. Então você está vendo um crescimento. Aí você viu que lá o pé ela tinha acertado 3 de 6. Aí você percebe que aqueles 3 de 6 lá continuam, continua sempre com 3 de 6, 3 de 6. Então tem alguma coisa errada aí. Então tem uma questão muito importante na questão dos dados, é que você consegue analisar os dados. Por isso que é tão importante para análise do comportamento ter esse registro de conseguir perceber se o ensino está caminhando numa direção legal ou não. Quando você consegue plotar esses dados e ver que a criança está crescendo ou não, você consegue determinar se a intervenção está conseguindo ser bem sucedida ou não. Tá? É isso, espero ter te ajudado. Tem mais um detalhe. É importante também criar listas de alvo. Então, por exemplo, quando você... Digamos que a criança já sabe alguma coisa. Aí já sabe lá tatear violão, ventilador, vela, violino. Então sabe, vai tatear. E aí às vezes você se perde e acaba tendo que ensinar uma coisa quando você já ensinou. Entendeu? Aí você pode, para evitar isso, criar listas de alvo. Aí deixa muito mais fácil para outros profissionais terem acesso ao que a criança já sabe, para não perder tempo, né, ensinando coisas que ela já sabe, e também para ter uma noção de desenvolvimento. Quanto ela conseguiu se desenvolver assim, naquele período de tempo. Digamos que aquele mês ela aprendeu 20 tatos, 30 ouvintes, 10 intraverbais. Aí você tem uma noção que no próximo mês ela pode também conseguir mais ou menos essa mesma quantidade. Ou uma quantidade maior, talvez. Entendeu? É isso, espero ter te ajudado. Um grande abraço.